Você consegue imaginar o nada? Não apenas o escuro, mas a ausência de tudo. Antes do primeiro segundo existir, antes de qualquer universo sonhar em nascer, mergulhe nesse pensamento. Um vazio sem tempo, sem espaço, sem forma. Um silêncio absoluto. Uma escuridão que não era noite, pois não havia dia para contrastar. Mas mesmo nesse nada insondável, ele estava lá. Deus, completo em si mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo. Um oceano infinito de amor, poder e glória. Ele não precisava criar. Nada lhe faltava. Mas o amor verdadeiro transborda. E desse transbordar divino, uma ideia magnífica, um plano épico, começou a tomar forma. A maior história de todas estava para começar. E a palavra sagrada nos revela o primeiro ato. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas como era essa terra primitiva? Informe, vazia, coberta por um oceano sem fim, um abismo escuro e caótico. E sobre essa vastidão de águas turbulentas, pairava o Espírito de Deus, como uma presença poderosa, uma energia vibrante, preparando o cenário, aguardando a palavra que mudaria tudo. Então, rompendo o silêncio eterno, a voz que é ação, a palavra que é criação, ecoou. Deus disse: faça-se a luz. E não foi um pedido, foi uma ordem, e a luz foi, imagine, uma explosão de pura glória rasgando as trevas eternas. A luz jorrou, brilhante, separando-se da escuridão como um general separa seus exércitos, uma divisão perfeita, ordenada, e Deus viu que a luz era boa, era um reflexo da sua própria natureza. Ele deu nome à luz, dia, e às trevas, noite, a primeira tarde, a primeira manhã. O tempo nasceu, o primeiro dia da criação, mas o mundo ainda era um mar sem forma sob o céu recém-criado. Faltava estrutura. Deus disse: faça-se um firmamento no meio das águas, e que ele separe águas de águas. E o comando foi obedecido. Uma expansão imensa, poderosa, surgiu. Como uma cúpula cristalina, separou as águas de cima das águas de baixo. O espaço que chamamos de céu. A arquitetura cósmica ganhava forma, grandiosa, definida. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Agora, o olhar divino se volta para as águas que cobriam a terra. Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se reúnam num só lugar, e apareça o elemento seco. E as águas recuaram. Como um mar se abrindo por ordem de seu rei, elas se juntaram, formando os vastos oceanos, os mares profundos, e triunfante emergiu a terra firme, rochosa, sólida, pronta para receber a vida. Deus chamou a porção seca de terra e as massas de água de mares. E Deus viu que a ordem era boa, mas a terra não permaneceria um palco vazio. A vida pulsava para brotar. Deus disse: produza a terra vegetação, plantas que deem sementes, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, contendo em si a sua semente. E a terra obedeceu. Num instante, o verde explodiu. Cobriu montanhas, vales, planícies, gramíneas delicadas, arbustos perfumados, florestas majestosas erguendo-se para o céu. Cada planta, cada árvore, carregando em si o milagre da continuidade, a promessa de novas gerações, um tapete vibrante de cores e vida. E Deus viu que era bom. Tarde e manhã, o terceiro dia. O cenário estava montado, ricamente adornado, mas faltavam as luzes para marcar o tempo e embelezar a noite. Deus disse: haja luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as épocas, os dias e os anos, e que brilhem no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Como um mestre joalheiro, Deus forjou as grandes luzes. O sol, rei do dia, derramando sua luz dourada e calor vital. A lua, rainha da noite, com seu brilho prateado e misterioso. E para completar a obra, incontáveis estrelas, pontos de luz cintilando na imensidão, como diamantes espalhados sobre veludo negro.
guias celestiais, marcadores do tempo divino. E Deus viu que era bom. Tarde e manhã, o quarto dia. Os céus tinham suas luzes, a terra sua vegetação. Era hora de povoar as águas e os ares. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. E a criação respondeu com uma explosão de vida. Os mares se agitaram. Deus criou as imensas criaturas marinhas. Imagine baleias colossais, seres misteriosos das profundezas, e todos os tipos de peixes, nadando em cardumes cintilantes. E nos céus, aves de todas as cores e tamanhos, águias majestosas planando, pequenos pássaros cantando, enchendo o ar com movimento e som. E Deus viu que era bom. E sobre essas criaturas, a primeira bênção foi derramada. Frutificai e multiplicai-vos. Enchei as águas dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Um mandato para a vida prosperar, para florescer e preencher cada canto. Tarde e manhã, o quinto dia. A terra firme, já vestida de verde, esperava seus habitantes. Deus disse: produza a terra seres vivos, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E a terra obedeceu. Manadas selvagens correram pelas planícies, feras majestosas surgiram nas florestas, animais dóceis apareceram, prontos para servir, criaturas de todos os tipos, grandes e pequenas, rastejando, correndo, saltando. A terra agora vibrava com vida animal. E Deus viu que era bom. O universo estava pronto. Uma sinfonia de luz, água, terra, plantas e animais. Tudo em perfeita harmonia. Mas faltava a nota final. A obra-prima. Aquela que seria criada de forma única, especial. Então, num ato que reflete o mistério da própria Trindade, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Não dominar como um tirano, mas como um guardião sábio. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ele os criou. Do pó da terra, ele moldou o primeiro homem, Adão, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, uma alma imortal, capaz de conhecer, amar e escolher. E de Adão, ele formou a mulher, Eva, companheira, igual em dignidade. Não eram apenas criaturas, eram reflexos do divino, coroados de glória e honra, destinados a viver em comunhão com o seu Criador. E Deus os abençoou, comissionando: cresçam, multipliquem-se, encham a terra e submetam-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Uma missão sagrada: serem co-criadores com Deus, cuidando do jardim do mundo, cultivando a vida. E Deus contemplou toda a sua obra, cada estrela, cada oceano, cada folha, cada criatura, e o homem e a mulher, o ápice de sua criação. E ele viu que tudo era muito bom, uma perfeição harmoniosa, um reflexo da sua infinita bondade e beleza. Tarde e manhã, o sexto dia. A obra estava completa. Assim, os céus e a terra, com todo o seu exército de maravilhas, foram concluídos. No sétimo dia, Deus finalizou o trabalho da criação, e ele descansou. Mas como descansa o Deus Todo-Poderoso? Não por exaustão, pois ele é a fonte de toda a energia. Seu descanso foi um ato de contemplação divina, de alegria na perfeição de sua obra, um selo de completude. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, tornou-o sagrado, porque nele ele descansou de toda a obra que realizara na criação, um dia separado para sempre. Um convite para que nós, feitos à sua imagem, também possamos parar, contemplar a sua glória espelhada no universo e, acima de tudo, para adorá-lo. O sábado, um sinal do descanso eterno que ele nos promete em sua presença. Esta é a Gênese.
o início épico de tudo o que existe, não por acaso, mas por um ato deliberado de amor infinito. Um Deus que, não precisando de nada, quis criar um universo de beleza e ordem, culminando na maravilha que é o ser humano, chamado a viver em amizade com Ele. Do caos à ordem, das trevas à luz, do vazio à plenitude de vida, tudo pelo poder da sua palavra, pela sabedoria do seu plano, pelo amor do seu coração. O palco estava montado. A grande aventura da humanidade estava apenas começando. Que parte desta jornada da criação mais te tocou? O poder da palavra que trouxe a luz? A beleza da vida que surgiu nas águas e na terra? Ou a dignidade especial com que Deus criou o homem e a mulher? Compartilhe aqui nos comentários qual foi o seu momento favorito. Se esta história épica da nossa origem te inspirou, deixe o seu like e, o mais importante, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta, que é a maior e mais verdadeira de todas as histórias. Juntos, vamos desvendar os tesouros da nossa fé. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com amigos e familiares, para que mais pessoas possam se maravilhar com o poder e o amor do nosso Deus Criador. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre você. Até o nosso próximo encontro.